orações dos nossos tripulantes e também orar por Israel, né? Para que Hashem ali fortaleça cada vez mais e que o leão da tribo de Judá, né? Seja ali com certeza manifestado no meio do seu povo. Vamos estar orando agora pela lua cheia. Pai eterno, continua conosco através do teu lua, calando e falando aos nossos corações através do chuva desta manhã. Ministra, segundo o vosso beneplácito, abençoando o pregador desta manhã e a todos que aqui estamos e aqueles que nos assistem. Tiramos gratos, peixinhos, Shua Mashiach. Amém. Baruch Hashem. Esta paraxá, toda ela é uma paraxá, uma porção grande. Um momento que foi bem difícil para Moshe e que pode ser um momento que também esteja sendo bem difícil para você hoje, que encontra nesse tempo, neste século, vivendo tantas situações que confrontam com as nossas vidas, que fazem que tenhamos até um momento como teve Pedro quando Yeshua o chamou e ele foi andando nas águas, porém veio os ventos, porém veio o medo e aí ele começou a afundar. Quantos de nós nos encontramos nos dias de hoje assim? São os medos, são os problemas, são as situações. E vai Hanan, quer dizer, suplicou. Moshe trabalhou tanto, e no último momento ali, ao entrar, próximo a entrar a Canaã, ele, mais uma vez, ele suplica ao pai. E o pai simplesmente diz: basta deste negócio. Já disse que você só verá. Você imagina um momento desse em que você rodeia, 38 anos rodeando o mesmo local e o Senhor permite você finalmente caminhar numa linha reta para chegar à terra, e ao chegar à terra você vê ali que você não vai poder entrar, só poderá avistar. Então, ele suplica, mas o Senhor diz: não. E ainda ele disse: basta e não me diga mais nada a respeito. Mas nós fazemos isso também com nossos filhos. Às vezes eles insistem em certas atitudes, certos pedidos, e nós somos obrigados a dizer: não, chega, basta, não me fale. Aí mesmo que fazem uma criação, né? Só que aqui nós vemos Moshe, aquele homem manso, servo do Senhor. Então ele fez o que Hashem ordenou. Ele olhou aquela terra linda, maravilhosa, e ali ele já sabia que o dia dele se findaria. Então eu quero te convidar a ver no capítulo 5. Todos os capítulos são maravilhosos, mas vamos deter algumas partes. Eu quero te convidar a ler no versículo 32 e 33, que Deus nos estabelece uma ordem. Deuteronômio, capítulo 5, Devarim, 32 e 33, nos diz assim: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem, e vos suceda
e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que é a vez de possuir. E Deus dá uma ordem. Olha, só olha e faça. Eis que eu estou te dando uma ordem para que você possa ter uma vida melhor. Se a gente começar a olhar realmente para A, que está na direita, ou para B, que está na esquerda, a gente cai. A vontade que nós temos, natural do homem, é chega também. Basta. Porém, o Senhor nos deu essa ordem. Ele fala para nós em Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente se tu forte. É fácil ser forte. Não é não. É difícil ser forte. Mas ele está dizendo, tão somente se tu forte e corajoso. Não só forte, mas tem que ser corajoso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis. Então, quando ele fala isso para a gente olhar, para a gente permanecer no caminho, é permanecer na obediência às leis dele, os mandamentos dele. Então, para mim ser forte e corajoso, eu preciso me manter nessa posição, para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, e para que eu seja bem sucedido por onde quer que eu ande. Então, a palavra, os mandamentos, os estatutos, as regras de Deus nos mantém no caminho. Não nos deixa olhar para a direita, não nos deixa olhar para a esquerda, porque senão nós caímos. E o Senhor já nos exorta, cuidado tu, que estando em pé não venha cair. É o que eu falei aqui de Pedro. Não, eu quero ir, a emoção faz a gente ir, mas não nos deixa permanecer. Porque exatamente começam os ventos, começam os problemas, começam as provas, e aí você começa a olhar para cá, para lá, e aí dá medo, e a força vai embora, e a coragem vai embora. E ele também nos fala em Josué 23:6, esforçai-vos, pois, muito para guardar e cumprir. Então, é fácil guardar as mitzvot? Não é. Não é fácil guardar os mandamentos, não é fácil guardar os estatutos, não é fácil guardar as regras, mas ele está dizendo para a gente se esforçar. Então nós vemos que quando ele fala que o reino dos céus é tomado à força, é tomado à força. Porque se a gente não tomar a força, irmão, a gente não permanece. Porque a palavra é uma espada de dois gumes que bate a alma e do espírito, divide. Então a gente tem que se esforçar muito para permanecer no caminho, para permanecer obedecendo a lei do Eterno. Porque as ofertas de facilidades ou pseudos facilidades parecem serem muito mais interessantes. É muito mais interessante você ouvir palavras que só te elevam. É muito mais interessante a gente chegar em um lugar e estar super lotado, e muita emoção, um louvor muito emotivo. Isso é uma forma de prender a tua atenção dentro daquilo que você está sentindo, mas não está te ajudando. A adoração é importante, mas preciso ter consciência e não emoção, para eu não cair. Então, guardar as mitzvot, os mandamentos, é um exercício contínuo, sabe, todo dia, de obediência e fé. Eu preciso ter fé, como foi pregado aqui ontem. Nós precisamos ter fé, porque sem fé a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Nós vimos ontem a serva do Senhor falando que Simeão, ele já era bem velhinho, mas ele creu. Ele creu e ele não queria, ele tinha aquele sentimento de não partir antes de ver o Mashiach. E ele viu o Mashiach com um bebezinho. Que maravilha! Mas ele teve fé, ele aguardou. Hana ficou ali trabalhando no templo.
7 anos casado e depois a vida inteira servindo o Senhor. Irmãos, é preciso ter fé. É preciso ter perseverança. E é muito difícil perseverar. Nos dias de hoje, no século que a gente vive, com os problemas, com as ameaças, é muito difícil. Mas Ele está dizendo para nós aqui que é um exercício de obediência e fé. Pois nada na terra, olha bem, não irá cooperar para nos manter no caminho. Nada, irmãos, nada. É um problema na família, é uma doença, é desemprego, sabe? Tudo vem, até a chuva. Vai com uma chuva fortona, alguma coisa acontece, ou um calor forte demais, tudo coopera para nos desviar do caminho. Irmãos, é tudo, tá? Então, em Devarim 6, convido você a abrir sua palavra. A gente vai ler assim. Vamos ler o 1 e o 2, que ele fala da finalidade da lei. Aí ele nos fala aqui no primeiro verso: estes, pois, são os mandamentos, quer dizer, os mitzvot, os estatutos e os juízos, que são regras, que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que o fizesses na terra que passais a possuir. Então ele está dizendo que esses mandamentos, esses estatutos são regras que eu ordeno que você ensine. Deixa a Bíblia hebraica para mim, por favor. A Bíblia hebraica. Aí você tem que ouvir. Nós recebemos, ele recebeu essa lei e é preciso que ela seja ensinada. Não é apenas o decálogo com as 10 mandamentos, mas sim os estatutos. Contado, temos um total de 613 leis, que são divididas em positivas e negativas. Coisas que podemos e coisas que não podemos. Mas a gente tem que entender que o Senhor, Ele dividiu, Ele colocou aqui nos 5 livros daqui da Torá, distribuiu essas leis para nós aprendermos e aplicarmos em nossas vidas. No verso 12 ele diz: para quê? Para que temas ao Senhor. Então a lei foi dada para a gente ter temor, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde. Então, à medida que nós somos confrontados, colocado diante de nós a lei dele, a gente fica assim: eita, o Senhor não está brincando. Olha o que ele fez com Moisés, um servo fiel, um servo manso. Porém, ele deu uma ordem a ele, e ele fez outra coisa, porque a emoção, o desgaste, realmente, irmãos, faz a gente tomar atitudes que não devemos tomar. E esse desgaste nos desvia da vontade do Pai. E é aí que o Senhor vem e se ira conosco. Eu não te mandei fazer isso, é igual um pai vai corrigir o filho. Eu não te mandei fazer isso, basta, não vai fazer mais aquilo. É uma ordem, é um sine qua non e acabou. Então aqui na Bíblia hebraica ele fala que mandou que eu ensinasse a vocês para que a cumpram na terra que estão atravessando, para dela tomar posse. Essa terra era maravilhosa, mandava leite e mel, mas seria fácil possuí-la com tantos povos que já estavam nesse local? Então o Senhor já nos faz um alerta, que onde quer que a gente se encontre, na terra que a gente se encontre, nós vamos ter esses inimigos a nosso derredor. E eles vão cooperar. É sempre como eu aprendi, e ensinei muitas das vezes meus filhos. Uma fruta podre perto de uma fruta boa, o que acontece? A podridão, os fungos da fruta boa, contamina a fruta, da fruta ruim, contamina a fruta boa. Então nós estamos num mundo onde tudo ao nosso derredor contribui para nos contaminar, para nos desviar, para nos fazer concordar
ter junto dos povos. O Senhor avisou, o Senhor falou para ele não se contaminar com as nações, para ele não fazerem aliança das suas filhas e seus filhos com outros povos. O Senhor cansou de falar, e é a mesma coisa que nós fazemos hoje, como servos do Senhor, como líderes, como roxim, como pastor. Estamos sempre ali alertando, estamos ali trombeteando. Não vá para a direita, não vá para a esquerda, apenas olhar e olhar teus olhos para os montes, porque de lá não socorro. Estamos o tempo todo trombeteando, mas o coração do homem é sempre inclinado ao pecado, é sempre inclinado a olhar para o lado, está sempre inclinado a olhar as circunstâncias, e essas coisas nos afastam do Senhor. Então, precisamos o quê? Perseverar, se esforçar para temer o Senhor e, consequentemente, nós vamos guardar. Se eu não consigo nem obedecer os mandamentos, eu vou guardar os estatutos? Fica mais difícil, porque os estatutos vão estar ali, todas aquelas leis que o Senhor diz que são positivas e negativas, já começam o decálogo, mas os estatutos vai te explicando como você, olha, não come esse alimento, porque esse alimento não é bom. Ah, por quê? Eu gosto tanto. Ah, mas eu quero esse, eu gosto dele, mas o Senhor não faça, por quê? Aquele alimento tem algo que não foi bom para a sua carne. Não é para a carne humana comer. Não é porque vai fazer mal, porque o Criador sabe. Mas a gente é teimoso. Nós somos teimosos. Nós temos que aprender. Não, mas eu quero provar. Não, mas eu quero sentir. É que nem a jovem. Não, mãe, você não vai para aquela festa. Aí ela bate o pé, ela briga. Eu quero. Aí vai e ali começa, ali dá-se o início do desabrochar, de olhar coisas que poderão contaminar se não tiver uma fé solidificada. E é muito difícil um jovem ter uma fé solidificada. Então, ele fala para nós no Salmo 111:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas falam esse versículo, mas essa sabedoria que ele está falando, ele está se referindo aos seus mandamentos, os seus estatutos, as suas regras, a qual Yeshua, inserido no Pai, está lhe ensinando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De que sabedoria nós estamos falando? Tem tantas sabedorias humanas, mas ele está falando da sabedoria que Deus ordenou. Ela nos revela prudência todos os que a praticam. Olha que maravilha. Então, quando nós temos a palavra do Senhor inserida em nós, ou sendo instruída, a gente começa a ter, opa, minha mãe confiou em mim, eu vou lá naquela festa, mas eu tenho que ter prudência, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que estar com meus ouvidos bem aguçados, com meus olhos bem abertos, para que eu não venha pecar contra o Pai. Essa é a nossa posição no mundo, não pecar contra o Pai. Ele não nos proíbe de fazer as coisas, Ele não nos proíbe de ir a certos lugares, certas terras, Ele não nos proíbe de nada. Porém, com a sabedoria do Senhor inserida, escrita no meu coração, vai me levar a saber discernir na hora o que é certo e o que é errado. Por isso que ele tem que se esforçar dia a dia a obedecer. Aleluia! Então, continuando, o seu louvor vai permanecer para sempre. Pois é isso que o Senhor quer para nós. Em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14 diz: de tudo que se tem ouvido, a gente ouve muitas coisas, né? Ele diz: teme a Deus. Você ouve que fulano, ciclano, olha, eu tenho, um parênteses, eu tenho observado nesse momento, né, que nós estamos vivendo em nossa nação. Tantos profetas, tanta revelação, tantas pessoas falando, não só
com a linguagem evangélica, mas com uma linguagem judaica. Eu vejo falando tantas coisas. Mas o Senhor, Ele coloca no nosso coração que a gente, mesmo vendo todas essas possibilidades, porque como eu poderei saber se aquele coração que está ali está vivo falando de Hashem? Porque o profeta tem que ser provado, né? Tudo que ele fala tem que realmente acontecer. Então a gente fica ouvindo, né? Eu ouço e falo, Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, tu sabe o que é certo, tu sabe o que vem de ti e o que não vem de ti. Porque ele diz, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever. Olha, dever de todo homem. Está vendo? É um dever. Eu tenho que colocar, escrever, permitir que o Espírito Santo escreva em meu coração os seus mandamentos, porque isso é um dever meu. Eu tenho que ter essa maturidade para mim não me contaminar, para mim poder discernir. Irmãos, isso é muito claro, porque Deus há de trazer o quê? Leia aí, juízo. Ele vai trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o abrir de nossos lábios é algo muito sério. Quando eu abro a minha boca, aqui nós estamos diante de uma internet. Quando nós abrimos a nossa boca online, nós estamos falando palavras que muitos poderão ouvir. E essas palavras, elas têm que ser confirmadas pelo Espírito de Deus no coração daquele que está ouvindo. E por isso que a gente usa o quê? A palavra. Nós só somos uma voz, mas a palavra é do Eterno. Então ele está dizendo, quer sejam boas, quer sejam más, todas vão de ser trazidas a juízo diante do Senhor. Então, se eu falei mal da Dani, Deus vai dizer que você falou mal da Dani. Se eu falei só bem, só quis bem para aqueles que eram amigos, o Senhor falou, mas foi assim que eu te ensinei. Então, o Senhor há de trazer juízo sobre tudo, julgamento sobre tudo. Também em Provérbios capítulo 3, versículo 11, ele fala, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Não rejeites quando ele te corrigir. Filho, não rejeita quando sua mãe te botar de castigo, quando ela te corrigir, quando ela disser não. Não rejeite, não rejeite, porque o Senhor está o quê? Está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando a obedecer. Nem te enfades, olha, mas assim, nem te enfades. Porque às vezes, né, a gente, mãe, também fala demais. Não fala, eu já falei, não falei. A gente também fala pra caramba. Mãe também fala, enche o saco do ouvido do filho também. Então, o Senhor está falando porque isso também não se faz da repreensão. Então você vê que Deus fala para os dois lados. Ele fala para o filho e ele fala para os pais. Então, poucas têm que ser as nossas palavras. Quantos têm rejeitado essa instrução? Eu achei interessante, eu acho que foi uma marcha que fizeram para declarar a volta de Yeshua, eu só não me lembro qual foi o local. Era uma multidão de pessoas. E eles estavam fazendo uma marcha e todos dizendo, Yeshua está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quer dizer, está ali enfatizando a volta do Senhor para todo canto. Amém! Nós temos que dizer sim, Maranata vem Senhor Yeshua. Nós temos que declarar, mas também temos que entender os sinais da volta do Senhor. Temos que compreender quando Ele está nos dizendo, está vendo, ó, já está ficando verão, ó, já está caindo as folhas. Isso te lembra alguma coisa? Então a gente também tem que ter cuidado. E eu não vejo em muitos esse cuidado. Vão falando, vão pregando, vão dizendo, vão lançando terrorismo, né? Porque isso é um terrorismo.
quando você mexe com o medo da pessoa, quando você abala, como eu vi falar aí, porque agora vem um novo vírus, e esse vírus vai atacar a todos, mas os filhos de Deus vão ser guardados. Mas será que ele falou vindo do Senhor mesmo? Será que é isso mesmo que o Senhor... Aí eu me entro em questionamento, quando a Covid veio, eu quase morri, fiquei viva porque ele quis, tudo bem, mas quantos servos morreram? Quantos filhos de Deus morreram? E o Senhor não foi bom com eles? Não os guardou? Então são questionamentos que a gente tem que fazer, porque para aplanar esse lançar de profecias, de palavras, Deus é injusto, Ele diz que vai julgar o bom e o ruim, as obras boas e as obras más. Então a gente tem que passar tudo pelo crivo da palavra, porque o emocional, não esqueça, como Pedro, você afunda. Quando você vê o vento, você afunda. Se você não tiver com os seus pés na rocha, se você não tiver ali plantado, firme na rocha, você vai ver o vento vai cair. Se a sua casa for construída na areia, vai cair. Quantas palavras Yeshua tem falado para nós? Quantas palavras de atenção? Atenção, povo! Atenção, filho de Joaba! Você pode cair se não tiver firmar. E quem é que firma nossos pés se não é a Torá, a palavra do Senhor? É Ele que nos firma, Ele que nos faz dar um passo a mais, Ele que nos faz continuar, Ele que nos faz prosseguir. Está vindo a tsunami, aí o pessoal agora usa IA e faz aquele movimento de tsunami para que o povo entenda o desespero de todo mundo. É o terrorismo das intempéries da natureza para mostrar ao povo, e as pessoas ficam desesperadas. Se o tempo é bom de alerta, amém, mas será que é só isso mesmo? Será que é tempo de fazer isso mesmo? Precisamos ecoar mais. Quem pode dizer, pare? Lembra que estava o povo no barco e o vento começou a soprar e o Senhor Yeshua estava dormindo tranquilo. E ele estava tranquilamente, como que disse, vocês estão desesperados, povo, não quer? E diz, basta, ordenou, aquieta-te. Acabou o vento, acabou as altas ondas. Então, esse é o ensinamento que o Senhor quer nos dar. Aquele que diz, aquieta-te, não tenha medo, porque a tua alma está abatida, crede em mim tão somente. Nós ficamos abatidos, nós ficamos envolvidos com várias situações, com vários medos que nos param. Esse é o grande problema. No versículo 3, lá de Devarim 6, ele diz de 3 a 5: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Então, o primeiro princípio, ouve. Temos que ouvir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ele está mandando. Você tem que ouvir o Senhor. Ele é um. E ele diz mais: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso aqui é o que, irmãos? A primeira mitzvah do decálogo. Amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não está escrito aqui do ladinho, não, mandamento número 1. Mas você tem que conhecer lá, né? Quando ele escreveu lá em Shemot, capítulo 20. E ele está repetindo aqui de uma forma, enquadrando em algumas situações, os mandamentos do Senhor. Ele está repetindo para nós. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. É fácil? Não. Porque a gente estamos vivendo dias em que o inimigo da nossa alma trabalhará incessantemente para nos desviar
desviar desse caminho. Obrigada. E aí ele fala lá em João capítulo 17, 3. E a vida eterna é esta. Qual? Que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro. Está simples. Viu como é simples? É muito simples o que o Senhor está falando. A vida eterna é. Você quer ter a vida eterna? A vida eterna é conhecer o Senhor como único Deus. Então ele já está falando de novo aqui, olha, você não pode ter outro Deus na tua vida. Ele fala isso aonde? Lá no mandamento. Olha, você não vai fazer nenhuma imagem. Você não vai criar nenhuma imagem de escultura que pareça com algo em cima do céu, a estrela, a lua, como muitos adoram. Você não vai adorar o sol. Você não vai adorar os xerife que estão lá no fundo do mar. Você não vai adorar nenhuma imagem acima do céu, abaixo do céu, em cima da terra, embaixo da terra. O Senhor está ordenando. E aí, ó, o mandamento está lá no detalhe. Mas ele está dizendo aqui no livro da onde? João e Hanan, no Evangelho do Senhor. João capítulo 17, versículo 13. Você quer ter a vida eterna? Tenha Deus como seu único Deus. Teu filho não pode ser teu Deus. Teu dinheiro não pode ser teu Deus. Nada. E Yeshua, a quem ele enviou. Ele diz o Senhor e Yeshua, para que você tenha a vida eterna. Então a gente tem que prestar atenção, muita atenção no que ele está falando. Ele nos diz em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória não darei a outro, a minha honra a imagens e esculturas. Ele não vai dividir. Irmãos, é muito triste quando nós temos pessoas da nossa família que você vê que os altares em cada canto da casa tem um. Está muito triste isso. Muito triste. Mas ainda ali são ensinados que não é idolatria não. Que eles não estão adorando imagem não. Ué, então por que tem aquela imagem ali? Então por que na hora que eu estou orando diante daquelas imagens, eu falo o nome delas? Se o Senhor diz que nós temos que orar em nome de Yeshua. Em 1 Coríntios 8, 4 e 6, diz: não tocante também a comida sacrificada. Quando a gente fala sobre certas comidas, de certas festas que acontecem no calendário gregoriano, ele fala que a gente não tem que comer aquelas comidas. Por quê? Isso nos diz que são comidas sacrificadas a ídolos. Ah, não é isso não. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há nada senão um só Deus. Todavia, para nós há um só Deus, um Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Yeshua HaMashiach, pelo qual todas as coisas e nós também, são todas as coisas e nós também para Ele. Aí, mas você ouve as pessoas sempre procurar um argumento. Não, mas eu sei, a gente entende, é Deus, Ele é o único Deus, sim. Mas olha, nessa festa, a gente está fazendo isso. Aí você vê um altarzinho lá, de 2 bonecos, aí aquele altarzinho de 2 bonecos é o primeiro a ganhar a parte do bolo. Você vê um altarzinho lá no canto, toda noite você vai lá e bota uma fruta. Não, mas isso não é idolatria, não. É só como que diz, um Deus, ou eles falam um ídolo, sei lá o que eles vão falar, mas eles batem na tecla que eles não estão pecando. Mas por que estão vendo assim? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas ouve e não entende. Os olhos estão vendo, mas não enxergam. Então isso aí é o que acontece quando nós não temos apenas Deus como nosso único Senhor, tá? E o versículo 6 e 7, ele diz: e estas palavras que hoje te ordeno, ele está ordenando, elas têm que estar onde? No teu coração. E as intimarás, olha aí, ele fala, tem que estar no teu coração,
e você tem que chamar o teu filho e tem que falar dela, assentado na tua casa, e andar pelo caminho, e andando pelo caminho, e deitando, te levantando. Quer dizer, o Senhor está dizendo, em todo tempo, a gente tem que ser sucinto. Eu aprendi, mesmo com a ignorância que eu tinha, de pouco ensinamento, nós fazíamos um culto no lar. Então, à noite, era o horário que a gente parava antes de dormir. Então, eu procurava, dentro das minhas limitações, ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia, mas eu lia um versículo, 2 versículos. Nada assim que enfadasse, nada que trouxesse assim, confusão. E a gente cantava um hino, um corinho, mas a gente fazia isso constantemente. Porque ao deitar, nós estamos entregando o nosso corpo, o nosso sono, ali naquele leito, mas nossa mente está acordada, mas nós estamos sob a influência do inimigo. É um momento também de fragilidade quando a gente dorme. Então a palavra diz, quando eu deito e descanso, eu dormirei em paz, porque o Senhor guarda o meu sono. Então quando a gente dorme, a gente está sujeito a ataques, ficamos vulneráveis. Aí onde o Senhor vem, revela sonhos que Ele fala, sonhos que o inimigo ataca. Você acorda assim, afobado, meu Deus, eu estava vivendo aquilo. Quantos relatos eu estava vivendo isso? Isso foi um ataque do inimigo. Às vezes vai te confundir. Então são muitas coisas que acontecem quando estamos frágeis, doentes, com dor. Essas coisas vêm, a gente fica sem ânimo. Irmãos, quando a gente está no hospital, é o lugar onde as pessoas mais frágeis estão. Elas estão ali sujeitas. Me lembro que quando estava internada, depois da Covid, à noite parecia um terror. As pessoas falavam, eu via coisas. Irmão, não era nada bom. Nada bom. Tanto que eu, quando fui internada agora, no mês de maio, final de maio para junho, eu falei assim, Senhor, guarda o meu sono. Aí quando começavam umas perturbações, eu começava a orar, mas Deus foi tão bom. E todos que estavam no quarto se diziam servos do Senhor. Então não se ligava à televisão. Estava todo mundo, a gente orou junto. A gente tinha paz. Ficamos tranquilos. Você vê que o ambiente, se tiver o povo de Deus naquele ambiente, ele fica mais calmo. Foi aquelas pessoas indo embora, tendo alta, eu fui ficando, entraram, mas a primeira coisa que fizeram foi ligar a televisão. Eles não ficavam, sabe aquela mania da pessoa ficar o dia inteiro com a televisão ligada? Você acha que isso é bom? Isso não é bom. São influências que estão vindo para o teu ouvido, você pode não estar ligado, mas lá dentro, na nossa cabeça, o nosso córtex cerebral, ele está recebendo aquelas informações. Mesmo se você está parado olhando ali. Então, nós precisamos ficar atentos ao Senhor para a gente não se perder no meio dessas influências, instruindo os nossos filhos. E outra coisa que acontece hoje, vamos voltar aqui, primeiro lendo ali Salmos 37, 31, ele diz que no coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Então, mais uma vez, o Senhor está dizendo para nós, se eu instruir meus filhos, se eu instruir a minha família, o meu coração, tiver escrito a palavra, não vai vacilar. Vai ser a pessoa que na idade adulta vai saber tomar decisões, vai saber liderar, vai saber fazer escolhas, porque ele foi instruído e ele não vai vacilar. Mesmo que dê umas escorregadas, o Senhor traz, a Bíblia diz que ele vai trazer memória. Está escrito lá em Provérbios. Ainda que ele estiver mais velho, o Senhor traz à memória o ensinamento. Então aquela pessoa tem a esperança, ainda tem uma chance, melhor dizendo, de retornar. Mas melhor é não vacilar nessa caminhada. Então guarda
guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11, assim nos fala o Meller Davi. Também Provérbios 3,3 diz: não te desampare a bondade, a fidelidade, ata no teu coração, escreve na tábua do teu coração. Tenha a bondade, a fidelidade. Como é difícil ser bom hoje. Eu tenho visto, você sabe que eu gosto muito de cantos, demais. E eu não tenho hoje mais, pelas possibilidades de deixá-los, devido às minhas limitações de saúde, ficarem sozinhos e vinham sofrer. Então, desde que o meu último animal morreu em, que ano que foi? 2019, início de 2019, eu sempre tive animais na minha casa. Então eu vejo muitas ONGs sofrendo, eu vejo muitas pessoas pedindo, clamando, e as pessoas já estão com o coração fechado. Sim, 10 reais que você dá, você ajuda. 15 reais que você dá, você ajuda. E é tão bom a gente fazer isso, irmãos. Às vezes uma criança está pedindo, entendeu? Você olha. Eu não gosto muito daquelas vaquinhas, eu prefiro botar no próprio texto da pessoa. Mas você está vendo ali que há um clamor. E o Senhor diz que a gente tem que ter esse coração. Coração para dar. O coração para ser bondoso. Porque Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. Não é o animal, mas aquele que se predispôs a cuidar daqueles animais. Então, se eu não posso, eu vou ajudar. Se eu estou vendo um clamor, eu posso dar alguma coisa, eu vou dar. Isso é bondade, isso é amar o próximo. Às vezes a pessoa diz: mas como é que eu vou fazer algo para o próximo? Nossa, gente, ela está trombeteando por aí. As pessoas estão gritando por aí. Claro que a gente tem também pessoas que podem ser mentirosas, mas a gente tem que pedir ao Senhor, porque cada um dará conta. Se estiverem fazendo obra mentirosa, darão conta, mas nós estaremos cumprindo mais uma mitzvah do Senhor: bondade, fidelidade, aquele que você se comprometeu com algo, ao Senhor que você se comprometeu com algo. Eu disse que eu ia fazer, a pessoa esquece. Eu disse que eu ia dar, a pessoa esquece. Sabe por quê? Entra o vento das circunstâncias, entra o vento dos problemas, e a gente deixa de cumprir algo que nós fidelizamos com a nossa boca. Eu já estou baixo demais, por isso que é melhor não voltar, é melhor não prometer. Vai e faz. Se você emprestou, é melhor não emprestar, vai e dá. Sabe o que? Vai ficar no teu coração: pô, mas eu emprestei, e fulano não me devolveu. Que coisa! É ruim isso para nós. Então, quando o Senhor dá esses detalhes, para a gente não desamparar a benignidade, a fidelidade, atar no nosso coração, escrever na tábua do nosso coração, é uma mensagem do Senhor. Dessa forma, Isaías 51:7 diz: ouvi vós que conheceis a justiça. Todos conhecem a justiça? Não. Mas diz: nós, você que está me ouvindo, você que me ouve nessa manhã, vós, povo, em cujo coração está o que? A minha lei. Então não está em todo mundo. Mas não, o mundo seria maravilhoso. Mas ele diz: olha, você que tem a minha lei no seu coração, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Então a gente tem que atentar para isso, falar a lei, porque o Senhor há de julgar a todos. Já em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8 e 9, ele nos diz algo que os Erodim fazem nas suas orações, em momentos especiais, que é exatamente atar em seus braços aqueles tefilins ou fractérios, aquela caixinha que eles botam aqui entre os olhos. Isso é uma lei do Senhor, isso não é invenção do homem. Por que Deus ordena isso?
para ele não esquecer. É para ele se lembrar. Assim como no Tarot também tem o terfilhotes maior, estão ali para nos lembrar. Quando nós atamos nos dedos, é para nós nos lembrar, guardar e lembrar. Quando acendemos as luzes do Shabbat, é para guardar e lembrar, porque esquecemos. E quando são usados esses utensílios para a gente usar na nossa vida, no momento de oração, ou no momento de uma consagração, de um bar mitzvah, por exemplo, é para lembrar. Eu vou fazer o bar mitzvah do meu filho, eu ponho ele nessa forma, eu estou ensinando a ele a Torá, ele vai ler a Torá, ele vai ler uma porção, ele pode, não é uma coisa que é exigência, mas se ele colocar os filactérios, colocar aquela caixinha que tem escrito Shema Israel, ele vai estar internalizando naquele momento especial essas verdades, a lei do Senhor. Então, por isso que é importante nós instruir nossos filhos, alimentá-los a segurar a Torá, fazer entender o que é a Torá, dar a palavra para eles, ensinar a ter responsabilidade, ensinar a mim, é o que Deus manda, para que lá na frente nós venhamos escolher coisas boas, mesmo que ele não queira, chama e faça. 5 minutos, mas chama e faça. Amanhã, depois, papai, não vai orar comigo hoje não? Não vai ler a palavra comigo? O Senhor vai quebrando, vai tirando as dificuldades, aquilo que impede, aquele espírito que impede, porque nós somos roxinho e nós somos de cabeça. Então aqui ele fala, também as atarás por sinal na tua mão e serão por testeiras entre os teus olhos. O que? As mitzvot de Shuvah, ou estatutos e regras do Senhor. Tudo aqui, está escrito, traz a lembrança. Escreverás no umbral da tua casa. Por que botamos uma mesa usada no umbral da porta da nossa casa? Porque queremos ser judeu? Não, isso são para todos. É para você lembrar, é para dizer que é uma pessoa que chega na porta da sua casa. Aqui nós guardamos a lei do Senhor. É para lembrar. Não é modismo. Muitas pessoas pensam que os utensílios judaicos são modismo. E pasme, alguns acham que a gente idolatra a melhorar ali de metal. Isso é idolatria. Ele não entende o que significa esse utensílio. São tantas coisas. Nossa. E muitos usam como também amuleto. Verdade. Tocar o shofar. Tocar shofar não é amuleto. Tocar shofar deve ser ali, gerado pelo Espírito. Você não precisa de um curso para tocar shofar. Você precisa de unção. Precisa de Deus derramar no céu unção. E ali Ele te capacita. E quando você toca, você está mexendo com o mundo espiritual. Mas para um momento específico. Tem muitas regras que não, sim. Quem quer seguir regras dadas por homens? Amém. Mas nós temos as regras dadas por Adonai, entendimento, não fazer de qualquer forma. Esse é um parênteses, né? Então, todos esses utensílios, eu me lembro bem que quando nós começamos a estudar, não sei se a Amanda lembra, talvez a Leila lembra, que a gente fez uma apostila, né? A gente fez uma apostila para ensinar o que significava cada utensílio desse dentro da casa do Eterno, para que as pessoas não ficassem preocupadas que nós estávamos mudando, que a gente estava judaizando, que é tudo que as pessoas falam, muitas coisas hoje. Acho que nós estamos judaizando. Ou estamos judaizando, ou não queremos um judaísmo verdadeiro. Você tem extremos. Você agora é da igreja, vai estar judaizando? Aí tem outra, você é judeu messiânico, mas você não é judeu, porque você não faz assim. Então nós vivemos extremos hoje. Mas Yeshua falou tão facilmente aqui, como nós lemos em João capítulo 7, se eu não me engano. Você quer a vida eterna?
17. E a verdade é esta, que te conheço a ti como único Deus. Ele está falando outras coisas, Yeshua e o Pai está falando outra coisa. Ele está falando que você tem que se vestir, você tem que olhar, você tem que escrever no coração, você tem que conhecer essa palavra, porque o livro de Devarim, todo ele vai falar isso, ele vai trazer a memória tudo de novo, o que foi falado em Gênesis, o que foi falado lá em Êxodo, o que foi falado lá em Levítico, em Beridbai, e tudo isso ele vai trazer de volta. É um resumão para você no final escolher entre a bênção e a maldição. É isso que ele está fazendo. Aí quando você termina de estudar todas essas porções, o Senhor nos dá aquela festa maravilhosa da Simchat Torá, e a gente vai, rebobina o rolo de novo, tudinho, começa tudo que você já não lembra mais o que foi dito em Cristo. E aí com isso ele vai, não, só a Torá? Não. Você tem a mídia da Shara, a gente vai pregando, a gente vai falando, você tem a sua responsabilidade de estudar em casa também, porque não é só dar, tem que fazer também. Então, aqui ele diz em 6, 8 e 9, acabamos de ler, escreverás então, falando da mezuzá. E em Êxodo 13, 9, e será isto como um sinal na tua mão, por memorial entre teus olhos. Está vendo? A gente falou da caixinha. Por memorial entre os teus olhos. Não é a Sheila que está falando, é a palavra. Para que a lei do Senhor esteja onde? Na tua boca. Existe tudo que está próximo dos olhos, da boca, dos ouvidos, para fazer lembrança. Tanto que dentro do calendário judaico há umas correlações com o corpo humano, com as tribos. Cada mês é uma tribo, cada mês é uma letra, né? Quem gosta de fazer essas correlações? Mas isso tudo é para quê? Trazer a memória. Está perto. Está perto. Muitos falam esse mês de árvore, né? Teve esse momento aí da destruição dos templos, que trouxe tristeza, dores e tal. Aí, tubiar, começar a para o momento de amor, de alegria. Amém, irmãos? Não tem nada demais nessas coisas. É bom? É verdadeiro? Realmente foi verdadeiro. Mas tudo tem um porquê. Por que os templos foram destruídos? Por que aconteceu? Então, quando a gente olha para essas datas, a gente tem que lembrar que o povo pecou no deserto, que o povo rejeitou a terra, e por isso Deus, com o seu plano de trazer Yeshua como Mashiach e quebrar aquela coisa de ficar fazendo sacrifício nos templos, o Senhor já tinha um plano, não foi destruído à toa. Tudo tem um porquê, o querer do Eterno. Então, eu não vou fazer naquele momento uma coisa realmente assim, nós somos culpados. Sim, somos porque não obedecemos, mas não precisa dessa tristeza total. E entender que Deus fez, ele tem um porquê. Assim como ele dá um conforto, né? Como ter esse tempo de subiave, né? Então, é um conforto que Deus está dando. Amém? Amém. Eu achei. Ok, continuando aqui, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 a 15, já estamos encerrando. Guarda, 13, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos, que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um, zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. É Ele que está falando, irmãos. Não sou eu que estou falando. Não somos contra a sua fé, a sua escolha. Mas o Senhor está nos alertando que os que fazem, os que escolhem esse caminho de seguir uma outra fé, uma outra religião, estão sujeitos a essa palavra de Deus.
Ele diz que ele vai destruir sobre a face da terra. Quer dizer, é muito ruim. Quando a gente fala, as pessoas não querem entender. Quando a gente fala, elas não querem aceitar. Mas ela não está negando a mim. Elas estão dizendo não para o eterno. Nós só somos de boca, nada mais. Mas é o eterno que estão dizendo não. É para ele que estão dizendo, eu não te quero, Deus. Eu prefiro esse Deus aqui. E isso é complicado, mas nós não podemos fazer nada. Aí o Senhor completa essa palavra em Jeremias, capítulo 5, versículo 7, 9 e 12. Olha o que ele diz. Como vendo isto te perdoaria? Imagina você, teu filho faz uma coisa tão ruim para você, e você diz para não fazer, mas ele fez. Vamos dizer assim, teu filho ou te roubou, ou te traiu, tem filhos que fazem isso. E aí você vai conversar, como eu posso te perdoar depois do que você fez? Vamos pensar, nossa família, nosso filho, eu investi minha vida inteira em você, aí no final ele te joga lá numa casa de recuperação e te abandona. Aí no final você tem uma doença terminal, ele te deixa lá no hospital e te abandona. E você fica lá à mercê. Então você tem que pensar, como eu te perdoaria? Que é o que Deus está dizendo hoje. Como eu vou perdoar aqueles que têm buscado esses deuses dos povos? As roubarias são imensas, irmãos. Como Deus vai perdoar? Olha o que diz, teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Vão lá, pagam promessas, vão lá, depositam suas ofertas, vão lá, se entregam, sentam em mesas e invocam espíritos mortos, e assim vão. Então Deus está dizendo, como eu vou te perdoar se você faz esse tipo de coisa? Como? Você me traiu, você me trocou. É que nem um casamento, você me trocou por outro homem, você me trocou por outra mulher. Como eu te perdoaria? É fácil perdoar a traição? Não é fácil, é muito difícil. E ele está dizendo isso aqui para nós. Ô Senhor, depois de eu, olha só, os ter fartado de falar, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntam com banhos. Quer dizer, ele compara a adoração de Deus com um adultério, como se ajuntar a meretrizes. Então é isso. Por isso o Senhor está dizendo, como eu vou te perdoar? Como? Se eu tenho fartado de falar para você, deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor. Eu não me vingaria de nação como esta. Negaram o Senhor e disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobreviverá, não veremos espada nem fome. Ainda desafio. Não vai nada, não vai acontecer nada. Isso aí é só palavra, é só falácia de Deus ou do profeta, que aqui no caso era Jeremias falando pela boca de Deus. E é assim que a gente vive hoje, irmãos. É assim. Mateus 4,10 diz que então Yeshua lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Olha quantas vezes o Senhor falou. Estamos aqui na Britina da Chave. Quantas vezes Ele vem falando? Terminando em Deuteronômio 6,24, e o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos. Olha, Ele ordenou, escreva todas essas regras aí, para que temam ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar a vida como no dia de hoje. Então as leis do Senhor, a lei do Senhor acabou, isso já passou, e Yeshua diz que o fim da lei, ele não está entendendo o que Yeshua falou. Ainda tem um problema de língua portuguesa. A finalidade, como também está dito aqui, a finalidade da obediência é não para permitir que a gente caia.
A finalidade dos mandamentos, a finalidade dos estatutos, é para a gente instruir, é para a gente ensinar, para que a gente não caia. Então, para que temam ao Senhor, para que filhos de teu filho, em todos os dias da tua vida, para que teus dias sejam prolongados. Está entendendo? Tudo isso que Deus fala para nós. Então, dar-lhe um só coração, Jeremias 32, 39, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. Você vê que essa porção está falando muito de quê? Família. É a tua família, é você e teus filhos. Quer ter vida longa, assistência no leito de enfermidade, sigam o caminho que te foi ordenado. Pois Adonai diz, lá em Devarim 7, 7 e 9, o Senhor, Ele não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vos era menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Então Deus escolheu, separou um povo porque Ele os amava, para guardar o juramento que jurara a vossos pais. Então, Senhor, olha, eu separei Israel para cumprir o mandamento que Ele falou a Abraão, Isaque e Jacó. Aos nossos pais, Deus é fiel. O Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Aos que amam e guardam o quê? Seus mandamentos. Então, essa porção, nós estamos deixando bem claro isso. Como podem dizer que a lei acabou? Se em cumpri-las está a nossa bênção, a bênção do seu povo. Vida longa aos que seguem esse caminho, diz o Senhor. Shabbat Shalom, tenhamos uma semana abençoada, possamos meditar, ouvir de novo, para entender um pouco mais, continuando lendo o livro de Devarim. Não parem, é importante. Shabbat Shalom. Esses momentos são muito riquíssimos, o qual nós não aprendemos de revistinha, como antigamente, nos era ensinado com revistinhas. Nós aprendemos diretamente da Torá, toda a palavra de Deus. E o que permeia em nossos corações esses ensinamentos que são fortalecidos para a glória de Hashem. A gente não passa assim nuvens brancas, não passa, como dizem, acho que é francês, passando, assim rapidinho, não. A gente se aprofunda para que a palavra de Hashem possa ser real nas nossas vidas. Vamos ficar em pé. Nós estaremos encerrando esse momento. Queremos agradecer aos que aqui estiveram conosco, aos que estão nos assistindo agora, posteriormente. Hashem possa abençoá-los rica e abundantemente. Eterno Elohim, eterno Deus, tudo Aravá, Hashem, pelos momentos que passamos em nossa vez de revelar, aqui cantando os teus louvores, aqui te adorando em espírito e verdade, aqui, Hashem, estudando a tua palavra, a tua Divar Elohim. Eterno, que esta palavra possa ter entrado em cada coração dos que aqui se encontram, aqueles que nos assistem. Eterno, que possamos colocar, Senhor, em prática aquilo que o Senhor tem nos falado a cada Shabbat. Ministra, Hashem, segundo o teu querer, segundo as tuas providências, Hashem, nos guardando, nos livrando de todos os males, nos ensinando, Senhor, como devemos agir e andar neste mundo, Senhor, pois neste mundo jaz no maligno, como o próprio Senhor Yeshua dissera, mas o Eterno, através de Yeshua, nos diz, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo,
vós também vencereis. Que possamos realmente ficarmos, eterno, firmes na tua palavra, pois a tua palavra é que nos liberta, a tua palavra é que nos sara, a tua palavra é que nos livra de todas as maldições, Hashem. Eterno Elohim, que possamos colocar a tua palavra, a tua divá em nossos corações e colocando em prática dia após dia, vivendo a tua palavra, não vivendo o que nós achamos, não vivendo o que nós ouvimos, não vivendo, Hashem, aquela retórica de uma revistinha, mas vivendo a tua palavra, a palavra que tu escrevestes para aqueles e aquelas que querem servir-te em espírito e em verdade. Guarda, Senhor, o teu povo, guarda, Hashem, a tua nação, guarda, Hashem, aqueles que te adoram, que te buscam na diáspora e lá em Israel, ministrando sobre as nossas vidas a tua palavra, através, eterno Elohim, dos teus malachim, dos teus anjos, nos guiando e nos livrando de todos os males. Leva-nos em paz para onde formos, Hashem. Guarda-nos durante todo esse Shabbat e após a Havdalah, possamos ter uma semana que se iniciará na tua unção, na tua direção, pois recarregamos as nossas baterias espirituais no breve Shabbat e nesse chamado de Shabbat, Hashem. Choramos gratos, não porque mereçamos, mas em nome e pelo amor do Senhor e Yeshua HaMashiach. Amém. Vem, amém. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta na próxima sexta-noite, né? No breve Shabbat, né? Às 19h30, aqui trazendo mais um pedacinho da Torá do Senhor. Recebamos a verdade com a mim. Yivarech Adonai Bisperecha, Yehi Adonai Paverecha, Vigorecha, Isa Adonai Paverecha, Viaselecha, Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshe Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. Com adiantado, Shalom. Até a próxima.